Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos início aos conteúdos de primeira unidade de língua portuguesa. Na literatura e no cinema, há várias histórias de ações e personagens que vivem aventuras de tirar o fôlego. Você se recorda de ter ouvido histórias com esse perfil? Então, nessa unidade, você irá estudar a construção do enredo, o tempo e o espaço das narrativas de aventura. Os textos que contam história é chamado de textos narrativos. Os textos narrativos são relatos de ações, de acontecimentos reais ou fictícios. Alguns exemplos de textos narrativos são os gêneros textuais como o romance, a novela, o conto, a fábula e etc. Então, as narrativas de aventura geralmente falam de heróis, de lugares que oferecem perigo, de situações de aventura, como o próprio nome já diz. Quem conta a história é chamada de narrador. Lembrando que narrador é diferente de autor. O autor é a pessoa que cria a narrativa e o narrador é a voz que conta a história. O narrador pode ser narrador personagem ou narrador observador. O narrador personagem é aquele que conta e participa da história como personagem. A história é contada em primeira pessoa. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Eu trouxe um exemplo de narrador personagem. Tentei manter meu espírito calmo para voltar à fragata, mas era inútil. O navio desaparecia nas trevas e eu começava a afogar-me quando uma mão me trouxe à tona. Esse trechinho mostra que os verbos utilizados em primeira pessoa. Observa, tentei, quem tentei? Eu. O narrador observador refere-se àquele que conta a história em terceira pessoa. Ele não participa das ações, não faz parte dos personagens da história, apenas observa e narra o que está vendo. Nesse trechinho, temos o seguinte: Pedro Malasastre, uma vez, arranjou um emprego de guardador de porcos, mas ele vivia com raiva do patrão, que dava a ele pouca comida e pagava muito mal. Observa, quem arranjou? Ele. O verbo está sendo usado na terceira pessoa. Há também nas narrativas os personagens. Estes referem aos seres que vivem o que está sendo contado. Outra coisa importante que não podemos esquecer é que os textos narrativos apresentam um enredo. Estes refere-se à apresentação de uma sequência de fatos estruturada da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e desfecho. Introdução refere-se à situação inicial, o começo da narração, onde o narrador explica alguma circunstância da história, apresenta os personagens, o espaço que situa os acontecimentos e o tempo que ocorrem os fatos. O desenvolvimento se divide em duas partes: complicação e clímax. Complicação são os relatos, ou seja, os acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando a situação inicial. É no desenvolvimento que ficamos sabendo o que e como as ações acontecem. O clímax é a parte que ocorre também no desenvolvimento, como falei, mas é a parte que ocorre o momento mais tenso e emocionante da história. E o desfecho
é a parte que relata a solução do conflito, ou seja, a finalização da história, que pode ser feliz, trágica, engraçada ou surpreendente. Bons estudos!